Toda tarde. Apresentação Cláudia Barcelos. Bate-papo. Tempo Feliz, a história da gravadora Forma. Um livro escrito pelo jornalista Renato Vieira, e ele tá a história da gravadora Forma. Boa tarde, Renato, tudo bem com você? Boa tarde, Cláudia, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Roquete Pinto, é um prazer estar falando desse livro. Renato, conta pra gente onde aconteceu, como foi, o que era a gravadora Forma. Pois é, a história da Forma é uma história que acontece justamente aí no Rio de Janeiro, no período da Bossa Nova, segunda fase da Bossa Nova. Foi uma gravadora criada em 1964 por dois jovens, um era o Roberto Quartim e o outro era o Vadi Gebara. Dois jovens que gostavam muito de música, da música que era feita no Rio de Janeiro naquele momento, ali no Beco das Garrafas, nas casas de show que havia no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio, mais especificamente. E eles decidiram fazer essa gravadora que apostou em muita gente nova, em muita gente que estava chegando para fazer história na música brasileira. Aí a gente está falando de Quarteto em Si, de Emílio Deodato, de Moacir Santos e de alguns que já eram até consagrados, mas que na Forma conseguiram fazer projetos mais ousados. Um deles, muito conhecido, os Afro Sambas, do Baden Powell com Vinícius de Moraes. Então a Forma era uma gravadora que ela representava a música nova que era feita no Rio de Janeiro nos anos 60 e que deu a oportunidade de muita gente não só gravar os seus primeiros discos, como fazer coisas muito ousadas e que ficaram para a história. E por que você resolveu escrever uma história sobre a gravadora? Pois é, um amigo meu, o Marcelo Frois, que é pesquisador, ele falou, olha, tem uma pessoa que você precisa conhecer. Ele quer contar a história dele, e essa pessoa era o Vadi Gebara, que era um dos sócios da Forma. A gente se encontrou, ele tinha toda a documentação da Forma e quando eu fui conversando com ele, achei que isso dava um livro e eu fiz uma contraproposta para ele. Eu falei, Vadi, eu sei que você quer contar a sua história, mas essa história é uma história que envolve outras pessoas. Vou usar o seu depoimento como fio condutor e entrevistar também músicos, pessoas que participaram. Ele topou, infelizmente ele não viu o livro pronto, ele faleceu em 2019, mas o depoimento dele e os documentos que estavam com ele são o fio condutor do livro. Praticamente todo mundo que estava vivo eu consegui entrevistar. Também tem os depoimentos aí de músicos, de artistas que fizeram parte dessa história da Forma. Eu me apaixonei pela história, porque a Forma não é só uma gravadora, ela conseguiu registrar um momento muito especial da cultura brasileira, porque além da questão da Bossa Nova, tinha ali o cinema novo. A Forma lançou duas trilhas muito emblemáticas do cinema novo, a trilha do Deus, o Diabo na Terra do Sol e do filme Esse Mundo é Meu. A Forma também lançou a trilha de um musical muito importante, que talvez tenha sido o primeiro musical contra a ditadura militar, que é o Liberdade, Liberdade. Então eu acho que esse livro não é só a história de uma gravadora, é a história de um momento muito especial da cultura brasileira e localizado no Rio de Janeiro. Eu estou batendo um papo com o jornalista Renato Vieira, que está lançando o livro Tempo Feliz, a história da gravadora Forma. Renato, e tá tudo pronto para o lançamento? Tá tudo pronto para o lançamento, estou esperando todo mundo hoje às 19 horas, lá na Travessa de Ipanema. Vai ser um prazer receber o pessoal que quiser conversar comigo sobre essa gravadora. Eu tenho ficado muito feliz com a repercussão do livro. Eu sabia que as pessoas gostavam muito da Forma, mas eu não sabia que as pessoas eram tão apaixonadas pela Forma. Então todo mundo que é apaixonado pela Forma e pela cultura brasileira vai ser super bem-vindo lá. Renato, muito obrigada, sucesso, e passa também para os nossos ouvintes aonde encontrar o seu livro, quem não for ao lançamento hoje. Pois é, quem não for ao lançamento pode encontrar em várias lojas virtuais e também na Livraria da Travessa aí no Rio de Janeiro. Muito obrigada, Renato. Sucesso para você hoje. Cláudia, obrigado a você, obrigado a todo mundo aí. Esse foi o jornalista Renato Vieira, que está lançando o livro Tempo Feliz, a história da gravadora Forma, hoje na Livraria da Travessa. E você